Certo. Bom, pessoal, bom dia. Iniciando a nossa segunda atividade síncrona de didática, falar um pouquinho dos módulos 1 e 2, tá? Pessoal, eu acho que muitos alunos desistiram da disciplina, porque a gente está com 11 alunos matriculados e somente 4 alunos postaram as atividades do módulo 1. O módulo 2 vai até hoje, né? E até o momento, nenhum aluno postou atividade do módulo 2. Né? Eu vou estender o prazo do módulo 2 até o próximo sábado, tá, pessoal? E aí eu não vou nem dar desconto de nota, porque como ninguém postou, acho que eu vou fazer essa extensão. Talvez tenha tido algum problema mesmo para... essa última semana me parece, Fernando, que foi bem corrido para eles. Porque vários alunos relataram que estava com bastante avaliação, então acho que foi uma semana meio complicada, Sim. né? Então, Semana assim, eu mesmo dei prova, nossa, 2 provas, assim. essa semana eu cheguei hoje, eu tô assim, no meu limite de esgotamento, mas tudo bem. Né? Então, eu vou estender até o próximo sábado, tá ok? Só que já vai começar o módulo 3, viu, gente? Então, assim, fiquem atentos para a questão de sobreposição. Em relação à nossa próxima atividade, ela não vai ser síncrona, tá, gente? Ela vai ser presencial. E a gente vai fazer lá na sala que a gente tem aula de princípios evolutivos. Lembra que a gente tinha combinado? E aí o pessoal que puder chegar às 6 apresenta a atividade final, né? E aí depois aquele pessoal que puder chegar, que não pode chegar às 6 por causa de ônibus e tudo mais, apresenta a hora que chegar. A gente vai atrasar um pouquinho a aula de princípios evolutivos para iniciar, mas não tem problema. Depois eu vou ver certinho a data, mas vai ser alguma data, alguma quinta-feira de maio, tá? E aí você dá aula também na quinta-feira, né, Fer? Porque aí você vai precisar avisar os alunos que vai atrasar um pouquinho. Você tem o que? Imuno ou micro? Micro? Micro. Mas aí depois a gente conversa certinho Tá na hora que bom. acabar aqui a gente marca um dia e aí a gente avisa vocês, tá, pessoal? Do pessoal que postou, só fazer um balanço do módulo 1, que foi o que teve postagem, né? Eu gostei bastante dos textos, né? Porque era um texto argumentativo e um texto narrativo. Todos os alunos que postaram atenderam a estrutura de texto, né? Um texto argumentativo, você se baseia em algum tipo de informação teórica, no caso, as informações que a gente discutiu ao longo do módulo 1, e aí você pode apresentar exemplos que vão validar aquele argumento teórico, certo? Então todo mundo atendeu essa estrutura. E o texto narrativo, você precisa contar uma história. E aí eu achei interessante que os alunos conseguiram trazer bem o que foi discutido no módulo 1 para o texto argumentativo, então o texto está bem construído, com exemplos do cotidiano, e o texto narrativo é uma coisa que eu gostei pra caramba, que todos os alunos apresentaram somente o aspecto positivo da história com a escolarização. Porque é uma coisa que a gente vem discutindo ao longo desses semestres, né, que a gente tem ofertado didática, que a gente pode, né, ao longo da nossa trajetória de docente, a gente, claro, obviamente que a gente se forma professor desde o momento que a gente entra na escola, tá? Não é só quando a gente vai para o curso de licenciatura. E nós podemos escolher, né, utilizar os exemplos negativos para não fazer igual, ou a gente pode se basear nos exemplos positivos e tentar aprimorar isso ao longo da nossa história. E eu achei interessante que todos vocês trouxeram muito claramente os exemplos positivos que vocês tiveram. Eu acho que isso indica talvez uma mudança até no próprio processo de escolarização que vem ocorrendo desde que houve a mudança da LDB de 71 para de 96, né? O que eu tenho percebido? Que parece que vem havido uma tendência aos professores incorporar suas práticas metodologias ativas, que era algo que não era tão comum quando eu e o Fernando cursamos a educação básica. Então, o que eu tenho percebido nesses últimos semestres, que vários alunos vêm trazendo, né, nas suas narrativas, né, nas suas histórias de vida, esses exemplos de metodologias ativas, porque geralmente quando o aluno traz algum exemplo positivo, o aluno é colocado como o protagonista do processo. Então, sempre, ou é uma atividade que é diferente da aula expositiva, ou é uma atividade que o aluno é o centro. Então, muitos alunos relatam excursões ou atividades experimentais no qual eles são colocados como protagonistas, né, daquela atividade, ou eles trazem
A questão de excursões é muito recorrente, a questão da excursão. Atividades interdisciplinares, né, como por exemplo feiras de ciência, é muito comum vocês trazerem nos relatos esse tipo de atividade. Então, isso significa que essas metodologias, elas tendem a ser mais duradouras nas nossas memórias de aprendizagens, né? Então, é uma questão para a gente fazer uma reflexão, porque os próximos módulos, eles trazem essa perspectiva, né, Fê? Da questão das metodologias ativas, do protagonismo do estudante. Então, é uma questão para a gente refletir aí ao longo da nossa formação. Faltou um pouco mais de participação da turma, né? Mas tudo bem que são 11, só 4 que participaram até o momento, quer dizer que tem pelo menos 7 alunos, né, que não postaram. A Ana, a Júlia teve problema, né, Ana? Você viu que eu te mandei tudo pelo WhatsApp, né? Para você poder mandar quando você conseguir aí pra gente. E É, sim, professor, já tô finalizando e já vou mandar. Obrigada. Perfeito, obrigado, viu, Ana? E aí os outros alunos eu não sei. Eu vou perguntar porque alguns cursam princípios evolutivos, né? No caso, só tem 2 alunos que não cursam, que é a Isabela e a Ana, que não estão cursando princípios evolutivos esse semestre. Os demais, eles estão todos cursando. Eu vou perguntar se eles desistiram da disciplina na próxima aula. Então, eu vou marcar aqui e vou perguntar para eles, certo? Mas, assim, de forma geral, eu gostei bastante. A qualidade do texto está muito boa. Eu achei que vocês estão com um vocabulário, o pessoal que participou, o vocabulário está bem rico. Gostei da forma que está construído o texto. Acho que o texto está bem alinhavado. Então, isso me deixou bastante satisfeito. Achei interessante essas questões para reflexão. O módulo 2 ele está muito relacionado a uma produção mais criativa, né? Porque vocês vão produzir um vídeo, que é a Minuto Lumière, e uma sequência de fotos. E aí tem uma outra pegada, né? Que, a, que eu gostaria de ver, mas talvez na atividade final a gente faz um balanço disso, né, Fer? Porque aí você apresenta as considerações do módulo 3 e 4, de repente eu trago do módulo 2 também, certo? Mas assim, de forma geral, gostei bastante. Estou curioso para ver as produções do módulo 2, para a gente ter uma ideia como que vocês lidam com essa dimensão da criatividade. E uma outra coisa, só para finalizar essa primeira parte aqui, que eu achei bastante interessante. Todos vocês, ao postar as imagens, né, porque tem a narrativa ilustrativa, vocês trouxeram momentos de interação. Eu achei interessante que vocês trouxeram vocês no contexto da interação social. Então, quer dizer que essa é uma outra dimensão, talvez, que a gente precisa considerar ao desenvolver nossas metodologias de ensino, né? Que a gente trabalha com coletivo. Tem a questão individual, que ela é importante, né? A aprendizagem ela é de fato individual, mas ela se processa dentro de um ambiente social. E vocês trazem isso nas imagens. Porque ao escolher as imagens, tudo bem que as imagens dependem das imagens que vocês têm registradas, né? Mas a questão da escolha das imagens e vocês optarem por escolher imagens no qual existe grupos, né, de pessoas, mostra que essa dimensão do social ela é importante. Tanto é que, por que você registra o coletivo, né? Porque é importante que aquele grupo de pessoas ali que participaram do processo eles sejam registrados, né? Então, algumas questões aí para a gente pensar. Eu estou bem na hipótese, tá, Fer? Mas eu achei interessante isso, né? Tanto essa questão das experiências positivas, quanto essa questão das metodologias ativas e do protagonismo estudantil muito fortemente presente nas produções, e essa questão do social também sendo evocada na escolha, né, das imagens para a narrativa ilustrada, certo? Aí ele já posso apresentar, então, os módulos? Pode, Ou você vai pode. deixar os músicos? Eu acho que a gente podia fazer uma avaliação com eles aqui, então, só do módulo 1 e 2, tá? Pode ser? Porque Bom, a gente tá pode. bem, apesar de ter atrasado, foi rapidinho. Meninas, eu queria saber de vocês em relação à questão do módulo 1 e 2, tá? Eu sei que o módulo 2 ninguém postou ainda, e do módulo 1 aqui, na verdade, os 4 alunos que participaram, eles estão aqui, tá? Que contribuíram. Os 4 alunos, eles estão presentes aqui nessa atividade. Então, gostaria que vocês comentassem um pouco sobre essa questão da produção, se vocês tiveram alguma dificuldade, o que foi Professor, o interessante. módulo um foi tranquilo, né? Aí agora, módulo 2 a gente tá aí na luta, né? Qual a dificuldade você está encontrando, Jurandir, para o módulo 2? Professor, tá me ouvindo? Sim, sim.
professora? Sim. Aí foi positivo aí estender essa atividade até o próximo final de semana, porque ajuda bastante, né? Realmente a gente está bem atarefado. Então, obrigado aí por ter estendido esse tempo aí. Tranquilo. Gabriela levantou a mão, né? Pode falar, Gabriela. Então, eu tô com bastante dificuldade para executar as atividades do módulo 2. Eu não sei o que fazer com o Minuto Lumière. Eu não sei onde fazer. Eu não sei como gravar. Para gravar, Gabriela, basta você pode gravar no celular mesmo, sabe? Porque o Minuto Lumière, ele não exige edição, ele não exige corte. Então, basicamente, você precisa planejar e aí você grava com o celular deitado na horizontal, né? Com o celular deitado, então na horizontal, certo? E aí depois você pode postar esse vídeo lá dentro do Moodle. Se por acaso ele ficar um pouco maior do que o Moodle suporta, você pode mandar pelo WhatsApp, que não tem problema, tá? Mas basicamente, porque assim, ele não. A ideia de escolher esse tipo de estrutura audiovisual é porque não demanda nenhum tipo de competência para edição. Basicamente, você precisa só planejar um conjunto de ações que vão durar 1 minuto e que você consiga desenvolver na frente do celular, porque o celular não pode se movimentar, porque a ideia da estrutura Lumière é manter o celular parado, né? A captura de imagem parada, que é como foi feita no início, né, da história do cinema, e aí você desenvolve a narrativa na frente. Né? E aí, eu até coloquei alguns exemplos lá no próprio Moodle para vocês terem uma ideia da estrutura, né? Mas para filmar, basicamente, você usa o celular, né? Ou a webcam do notebook, também é uma opção. Vocês podem usar qualquer um dos dois. Não tem sonorização, né? Então, muito tranquilo. E não precisa aparecer no vídeo, tá, Márcia? Inclusive, vocês podem trabalhar com... Se vocês quiserem trabalhar com fantoche ou com alguma coisa do tipo, também pode ser feito assim, ou só com objeto, tá? Só que vocês não podem esquecer o seguinte, vocês não podem ter corte, então tem que gravar tudo numa sequência que vai ocorrer na frente do enquadramento, certo? Então, assim, é bem tranquilo para fazer, tá? Porque não tem nenhum tipo não demanda nenhum tipo de conhecimento, assim, de edição, né? Mas entendeu, Gabriela? Ou ficou mais alguma? Não, isso aí eu entendi. Só que tem que ser um vídeo que mostra uma relação de professor e aluno. Ou de ensino-aprendizagem. Entendi. Certo? Aí você Tá. pode desenvolver... porque qual que é a ideia desse vídeo? Captar qual é a concepção que vocês têm de ensino-aprendizagem da relação professor-aluno. Porque vocês, ao escolher uma narrativa dentro desse 1 minuto, vocês estão trazendo a concepção que vocês têm de professor-aluno. Certo? É que eu tô com medo de falar alguma coisa e meio que impregnar vocês da minha concepção de professor-aluno. E eu não quero fazer isso. Certo? Mas basicamente Entendi. entendeu? Mas assim, é bem tranquilo para fazer, tá, gente? Não precisa ter qualidade, nada. A ideia é ter mesmo a narrativa e a partir disso a gente... Porque assim, quando a gente vai avaliar, a ideia aqui é o seguinte. Ao avaliar o aluno, a gente pode utilizar diferentes instrumentos. E cada instrumento que a gente seleciona para avaliar o aluno, ele acaba dando conta de algumas dimensões ou competências e habilidades, né, que é uma outra terminologia utilizada, que o aluno consegue desenvolver. Né? No caso, quando a gente pede para vocês, por exemplo, escreverem um texto argumentativo, que é o caso do módulo 1, atividade 1, a gente pretende avaliar a competência escrita de vocês, a capacidade de concatenar ideias e relacionar um elemento teórico que a gente estudou no módulo com uma experiência real, certo? Então, a gente pretende avaliar essas competências e habilidades. Ao utilizar um recurso audiovisual, a gente pretende verificar uma outra forma de concepção. Porque às vezes o aluno ele escreve alguma coisa e na prática ele tem uma outra concepção. E aí, utilizando técnicas que a gente sai do texto escrito, a gente meio que corta um pouco essas amarras pré-estabelecidas porque está no texto e tudo mais, entende? Então, por isso que a gente utiliza esses diferentes instrumentos aqui na disciplina. Entendi.
entendi. Eu tenho só mais uma dúvida referente a essa atividade. Pode falar. Pode aparecer terceiros? Pode, tranquilo. Pode parecer cachorro, gato, se quiser, tá? Não tem problema. Fica bem livre, tá? É que assim, Tá. pode ver que eu não coloco nenhuma produção dos semestres anteriores. Porque eu acho que se colocar uma produção do semestre anterior, vai tendenciar vocês a fazer algo parecido. E tira a criatividade, né? Tira a criatividade. Que é aquele problema. Sabe quando o professor lá da educação infantil dá um desenho que é uma árvore, aí o menininho pinta a copa da árvore de azul, e aí o professor fala, mas a copa é verde. E quem disse que a copa não pode ser azul? Entende? Então é a mesma questão. É. Certo? Mais alguma dúvida, Gabriela? Tá certo. Perfeito. Não, era isso. Eu vou ver a possibilidade de botar em prática uma coisa que eu pensei aqui, talvez dê certo. Deixa bem criativo, tá? Assim, não se prendam a concepções pré-estabelecidas, tá? Tentem trazer alguma coisa que deixa livre a imaginação, tá? Não precisa ficar muito preso, tá? A questão de conteúdo e tudo mais. É mais pra gente ver essa mesma a concepção que vocês têm internalizada. Porque a ideia de utilizar imagem é que isso facilita as pessoas expressarem aquilo que elas realmente pensam, né? Ok. Mais alguma dúvida, pessoal, em relação a isso? Pode falar, Karina. Eu vou te chamar de Karina, tá? Porque eu já percebi que você O prazo de prefere, né? entrega vai ser Até sábado que vem. sábado, né? Deixa eu ver que dia que é sábado que vem. Nossa, gente, não tá abrindo. É porque o que eu vou conseguir fazer vai dar certo na quinta-feira, que a gente vai Tá, reunir até dia 2 de abril, tá? um grupo de pessoas. Tá. 2 de abril. Pode falar, Karina. Muito obrigada. Era De essa. nada, Gabriela. Fazer e entregar. A gente não pode ter uma reavaliação e fazer novamente, ter alguma coisa errada. Eu estou com muito medo de errar, porque o que eu planejei, eu acho que vai ser muito esquisito. Não, vai, com certeza. Se tiver alguma coisa que tiver muito fora, a gente dá pra. Assim, tanto acho que o Fernando também faz isso, né? Você dá um prazo para eles refazerem, né? Uhum. Porque o que vai acontecer, na verdade, é que como se o módulo 2 ele tivesse. A data de entrega seria hoje, mas é como se a data de entrega fosse dia 2. Entende? Vai ficar, um prazo como se fosse regular, certo? Então, sim, se tiver muito fora, é possível vocês refazerem. Certo? Então pode ficar tranquilo. Tá. Então eu vou mandar o que eu achei que vai ser, tá bom? Aí você vê. Perfeito, pode deixar. E eu tô aqui balançando a cabeça, eu tô esquecendo que minha câmera não tá funcionando, então eu tô balançando a cabeça. Ele já criou o grupo da turma, da didática? Sim, você não tá nele? Eu acho que não, você me põe lá. Nossa, eu jurava que você tava. Ou se eu tiver, eu acho que eu não. Deixa eu ver aqui. Não. Que é bom pra conversar com ele, se precisa. Eu acho que você realmente não deve estar, porque quem criou não fui eu. Verdade, você não tá, Fer. Eu adicionei você agora. Porque quem criou acho que foi a Gabriela e eu acabei esquecendo. Ótimo. Acabei de mandar o convite. Foi? Agora? Não. Tá, peraí. Eu acho que agora foi. Ô, Galego, mas você tá como administrador, então acho que você consegue adicionar ele. Agora eu consegui. Deu certo, amigo. Deu certo. Ana, pode falar. Professores, bom dia. O vídeo, ele pode ser em preto e branco ou fazer uso de alguns efeitos mais básicos, assim, ou não? Pode, só não pode ter corte, tá? Então você tem que fazer uma filmagem que dure 1 minuto sem fazer corte nenhum. E a câmera também não pode mexer. Mas pode ser preto e branco, pode usar efeito, tá? Sem problema. Tá, joia, então, obrigada. De que cidade que você é, Ana? Só por curiosidade, porque eu tenho DDD 17. Vixe, professor, depende. Eu já, só nessa pandemia, eu já consegui morar em Barretos, Jacareí e Uberaba. Entendi. É Barretos 17, então. Entendi. Não, beleza. É porque eu sou de Rio Preto, aí só por curiosidade. Certinho. Beleza. Não, mas tranquilo. Mas você pode fazer edição, não tem... Você pode, assim, colocar algum elemento... Obviamente que se você vai fazer preto e branco, você vai editar, mas pode colocar algum efeito, alguma coisa, desde que não tenha corte e que dure 1 minuto.
certo? E que a câmera também Tá, gente? movimente, beleza? Aí pode fazer o que a imaginação permitir, Sim, senhor. certo? Obrigada. Perfeito. Pessoal, mais alguma dúvida em relação ao módulo 2? Vocês querem falar mais alguma coisa do módulo 1 também? Fique à vontade. Eu só queria falar, eu gostei bastante das atividades. O módulo 1, eu tô assim, que eu não sei nem se é normal, mas cada vez mais eu resgato as coisas do meu processo de ensino. É E isso fico mesmo. comparando, sabe? Tipo, meu Deus, realmente esse professor causou um impacto em mim. Qual vai ser o meu impacto para os meus alunos? Exato. E em relação ao módulo 2, essa semana eu tive meu primeiro contato com crianças depois de entrar na faculdade. E assim, mudou toda a dinâmica do que eu Aham. estava pensando. Porque das atividades e tal. Abriu muito minha mente. E aí eu quero mudar tudo que eu tinha pensado. O ser professor é esse processo constante de reflexão sobre, né? Sobre a prática, sobre concepção de aluno, concepção de professor. Então é dinâmico assim mesmo, né? Eu até estava comentando com a Dani essa semana que as práticas de princípios evolutivos eu mudei 100%, sabe, Fer? Elas não, sim, totalmente diferente de como eu fazia antes da pandemia. E a turma deles está sendo minha cobaia. E eu Ah, estou bem é? satisfeito com o resultado, sabe? Legal. E tá ficando mais. Ficou assim, eu gostei mais da. A turma também é bastante receptiva, né? Principalmente a aula prática, eu já percebi que eles são. Bom, eles são muito bons também nas aulas teóricas, né? Participam bastante. Então tá tendo essa questão de repensar, né? E é assim que funciona mesmo, viu, Marisabel? E aí, conforme a gente vai lidando com públicos diferentes, a abordagem também muda, né? Você trabalha com criança muito pequena, a criança muito pequena, ela não tem muita paciência para ouvir muitas explicações. Elas gostam muito de falar, né? E aí é interessante você deixar que as crianças falem mesmo. À medida que elas vão se tornando maiores, isso vai se tornando um pouquinho mais. Elas têm um pouquinho mais de paciência para ouvir, né? E, e aí, mas só que a gente tem que sempre pensar que no processo de ensino-aprendizagem, a gente não pode separar um do outro, né? É uma questão de diálogo. Então a gente precisa pensar sempre atividades nas quais há um diálogo entre, né? O professor, o aluno, entre os alunos, né? Que a gente tem lá o professor, tem aluno, aluno com professor, e todo mundo, quer dizer, é uma imensa troca de ideias, né, digamos assim. E que as diferentes concepções que os alunos trazem, elas precisam ser ouvidas, e dependendo da perspectiva, a gente precisa trazer algumas questões de campo, né, de campo de conhecimento. Então, por exemplo, a gente tem lá a aula de evolução do conhecimento em evolução, obviamente que existem muitos alunos que têm uma perspectiva criacionista a respeito da natureza. Só que numa aula de evolução, a perspectiva nossa é a científica. Mas a concepção criacionista ela está errada? Não é que ela está errada, é dentro de um contexto de uma aula de evolução, ela não cabe ali. Mas não quer dizer que ela não possa existir. Né? Então é nesse sentido que a gente precisa dialogar, mas dependendo da situação a gente traz para o campo de conhecimento. Né? E na ciência a gente tem muito essa questão. Porque o conhecimento científico, às vezes, ele se contrapõe a outros conhecimentos, né? Às vezes o conhecimento teológico, às vezes o conhecimento de senso comum, às vezes a gente tem até senso comum e conhecimento científico, às vezes até eles se cruzam em alguns momentos, né? Mas não quer dizer que um conhecimento é melhor que o outro. Na verdade, os conhecimentos, eles explicam, né, a natureza de formas diferentes. Né? Então, se a gente vai, por exemplo, vai se valer do conhecimento científico para explicar uma realidade, então a gente vai utilizar determinados critérios. Se a gente usa o conhecimento teológico para explicar essa mesma realidade, a gente utiliza outros. Né? Obviamente, a gente tem que tomar cuidado se aquele conhecimento que está sendo utilizado ele pode trazer algum prejuízo. Né? Por exemplo, posicionamentos anti-vacina. Isso traz um prejuízo. Na verdade, isso traz um risco, né, para a população. Então, aí a gente precisa combater um pouco mais fortemente, talvez, algumas perspectivas. Mas vejo que aí você tem uma contradição entre o conhecimento científico e o conhecimento de senso comum.
Porque é o conhecimento de senso comum que diz que a vacina tem um chip da China, ou que pode provocar mais morte do que salvar vidas, tá? Então, aí nesse caso, às vezes a gente precisa meio que, não é impor o conhecimento científico, mas mostrar que é um risco, a gente não utiliza o conhecimento científico naquele contexto, certo? Mas é mais uma questão para a gente pensar, e dependendo das diferentes faixas etárias, a gente tem que achar estratégias, né? E realmente trabalhar com criança pequena é uma loucura, porque é outra dinâmica, não tem nada a ver. A gente que trabalha muito tempo com aluno adulto, a gente perde até um pouco, né, Fer, dessa mão para trabalhar com criança. Eu lembro quando eu fiz o estágio da educação infantil, lá no curso de pedagogia, a professora pediu para falar da questão da dengue com os meninos, né, da educação infantil. Era a turminha de 5 anos de idade. E aí eu preparei uma... Aí aquela questão das experiências que a gente tem, né? Quando eu estava no pré-primário, não se chamava educação infantil, né? Naquela época era pré-primário. Eu lembro que a professora, ela fazia uns desenhos maravilhosos, ela contava historinha mostrando os desenhos que ela fazia. Aí o que eu fiz? Eu fiz todo um monte de desenho em papel sulfite, né? Para contar a história de como a gente se contamina pela dengue e tal. E aí eu comecei a contar a história e mostrar os desenhinhos. Quando eu fui pro terceiro desenho, os alunos já estavam fazendo outras coisas. Porque o tempo deles é muito diferente. Aí a professora, que foi a minha supervisora, ela me ajudou e tudo mais. Aí ela falou assim pra mim, ó, agora você precisa fazer alguma coisa para eles produzirem, né? Aí então eu contei uma parte da história, aí eu falei pra eles assim, o que vocês acham que vai acontecer a partir de agora? Desenha pra mim. Aí eu pedi pra eles desenharem. Porque aí você tem que, quando você trabalha com criança muito pequena, você tem que ter momento de fala e momento de produção muito rápido um com o outro. E você não pode ficar no mesmo tema muito tempo, porque eles não conseguem ter atenção, você não consegue concentrar a atenção deles. E aí foi bem legal, assim. Mas tudo são experiências, né? Mas essa questão, é legal você trazer isso. E a Maria Isabel, particularmente, ela trouxe muitas experiências positivas dentro do texto dela. É bem bacana. Depois, se você quiser ler, Fer, é bacana, ficou bem... E muita foto. A narrativa ilustrada que é bem legal, mostrando assim, vários momentos da escolarização dela. Bem Legal. Viu, meus professores amados? Sim, achei legal você trazer os professores, né? Não sei se foi você, teve alguém que trouxe, acho que até gente que trabalha não professor, mas que trabalha em outro serviço dentro da escola. Eu não lembro, teve alguns alunos que trouxe imagem com esse contato com outras pessoas, sabe? Legal. Não, acho que não foi eu, não. Mas eu achei legal ver isso. É legal a ideia. Uhum. Porque mostra que a escola não é só professor e aluno, né? Você tem as outras pessoas que também participam do processo, né? Pessoal, mais alguém gostaria de comentar alguma coisa? Bom, Fer, acho que então você pode falar dos módulos 3 e 4. Tá bom, eu vou projetar aqui, tá? Projetar é ótimo. Aí, pessoal, eu vou apresentar o módulo 3 e o 4. Deixa eu abrir o 3 aqui. Então, no módulo 3, né, qual que é a nossa proposta nesse módulo 3? A gente dá 2 olhares dessa questão nosso exercício profissional, né, de ser professor. Então, tem um livro muito legal na biblioteca da UFTM, que eu vou até projetar para vocês aqui, que ele vai falar sobre a importância da seleção e organização de conteúdos para a vida profissional do professor. É um capítulo que fala sobre essa questão do professor, né, saber selecionar e organizar os seus conhecimentos, né? Aí, como nós somos licenciados, aí, ou vocês futuros licenciados, no ensino de ciências de biologia, né, a gente precisa dar esse olhar sobre a seleção de conteúdos. Então, é um texto, achei ele assim, bastante agradável, e a gente vai falar sobre, vocês vão fazer a leitura sobre esse capítulo. Aí, a questão é a seguinte,
eu acho que todos vocês, algo que é importante é vocês entrar na biblioteca da UFTM. Vocês têm utilizado os livros da biblioteca da UFTM? Ou não? Estou utilizando bastante, professor. Ótimo. Aí eu vou só... Tá projetando... Peraí. Deixa eu interromper aqui, que eu vou colocar, porque quem não souber, aí eu já dou uma ajuda aqui para saber como que a gente pode chegar no livro, tá? Deixa eu só projetar aqui, Biblioteca da UFTM. Sistema acadêmico. Aí, pessoal, lá quando vocês entrarem no Siscad de vocês, né, vai ter uma aba, tá aparecendo aí, tá, para vocês? Tá, Fer. Tá, né? Aí tem um sistema Minha Biblioteca, né? Porque às vezes a gente coloca o link, eu sempre coloco o link, né, na sala de aula, só que aí, gente, o pessoal clica e não consegue, né? Então, aí eu vou mostrar da maneira mais fácil, né? Então, lá no sistema de busca, coloca o livro Didática Geral, escreve Didática Geral. A hora que digitar Didática Geral, vai aparecer vários livros, né? Vai aparecer lá 10 resultados de livros. Aí esse é o livro aqui que nós vamos utilizar. Eu particularmente achei muito, muito bacana esse livro aqui. Aí... Meu gato hoje tá... Eu imaginei que era... Nossa. Mas ó, não tá aparecendo a biblioteca em si. Apareceu só aquela parte do acesso. Não tá aparecendo a capa do livro? Não, eu acho que foi para... Você tá em outra janela. Você precisa compartilhar outra janela. Ah, verdade. Eu só interromper aqui. Para a apresentação. Deixa eu colocar aqui. Uma guia. Agora acho que vai. Foi, né? Tá indo. Foi. Agora foi. Aí, esse livro, pessoal, de didática geral, vocês vão ter acesso, tem um 5º capítulo. Aí, esse 5º capítulo que vocês vão ler, que é seleção e organização de conteúdos. E aí é bem legal, por isso que eu queria abrir, porque esse capítulo ele inicia com um vídeo. Achei muito legal esses e-books, né? Eles linkar vídeo com texto. Então, é um vídeo de 4 minutos, falando sobre o capítulo, e depois vem o capítulo em si trazendo sobre essa importância da seleção e organização de conteúdos. Então, vocês vão fazer a leitura desse capítulo, tá? Aí, outra proposta, deixa eu voltar lá para a sala de aula. Agora saiu. Aí a outra proposta dentro desse capítulo 3, pessoal, a gente vai ler um texto do professor Mohan. O professor Mohan, ele é especialista na área de metodologias ativas, tá? Aí, a ideia é ler esse texto, que vai estar lá no módulo 3, e nesse texto, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer a leitura, fazer as anotações também, e aí, a partir desse texto, do capítulo 5 do livro de Didática Geral, e do texto sobre metodologias ativas, vocês vão elaborar mapas mentais. E aí, eu trouxe, né, a metodologia dos mapas mentais para vocês lá no módulo 3. Então, vocês vão ter um vídeo bastante legal lá, que vai ensinar como é que faz os mapas mentais, que é uma metodologia bastante interessante, uma metodologia que vai valorizar aí a seleção de informações, que vão ser dispostas, onde você tem um tema central, e dele irradia, sabe, o conhecimento. E aí, o importante dentro dos mapas mentais é a gente selecionar aqueles principais conteúdos dentro da temática que é pedida. Então, vocês vão aprender a fazer esses mapas mentais, aí vocês vão elaborar 4 mapas, que vão estar relacionados a esses 2 textos. O texto que vai falar sobre seleção e organização de conteúdo, e o texto que vai falar sobre metodologias ativas. Aí vão ser 4 mapas temáticos, e aí vocês vão, além de vocês, né, o objetivo de aprendizagem, além de vocês
compreenderem, né, sobre essa importância dos conteúdos e das metodologias ativas no ensino, né, é vocês também saber utilizar essa metodologia dos mapas mentais, que vocês podem levar isso para a vida acadêmica de vocês, para outras disciplinas ou outros contextos que vocês forem caminhando dentro da universidade. Então, esse vai ser o nosso módulo 3. Né? Então, o módulo 3, a partir, acho que eu já programei ele para estar aberto amanhã, então vocês já vão ter acesso. E lá pelo grupo do WhatsApp, eu vou pedir o feedback de vocês, para vocês me falarem se estão conseguindo acessar tudo direitinho, né? Então, essa é a proposta. E aí, depois a gente vai ter o próximo módulo, que é o módulo 4. No módulo 4, eu procurei fazer o quê? Eu selecionei um texto, e aí eu trouxe alguns vídeos que eu achei bem bacana no YouTube. São professores da educação básica, que eles participam aí de um projeto, um projeto que vai falar sobre que vai trazer algumas dicas interessantes sobre a atuação do professor na sala de aula. Então, a partir dessa comparação ou dessa reflexão que vai vir de um texto mais esses vídeos que vocês vão visualizar, vocês vão construir um texto reflexivo. Então, vocês vão refletir sobre essa relação de um texto que eu vou trazer, mais esses vídeos que vai mostrar aí esse professor na sala de aula. E assim a gente vai ter uma dimensão assim, da didática, ter essa dimensão do professor, né, como esse que vai interagir com os alunos, esse que vai trocar com os alunos, né? Então, essa é a nossa proposta. E aí nós vamos ter os prazos, né? Então, é importante vocês atentarem para os prazos. Precisando de mais prazo, aí vocês entrem em contato comigo, né? Por e-mail ali, ou então via WhatsApp no grupo. E aí, se precisar de alguma orientação, vocês vão poder contar comigo. E aí, nesse último módulo, eu trouxe esse semestre algo que eu achei bem legal, que quando eu fiz o curso de especialização na educação relacionada à educação tecnológica, a professora Daniela Melaré, ela trouxe para a gente, achei bem legal, sobre os estilos de aprendizagem. Aí eu trouxe um texto para vocês, falando sobre os estilos de aprendizagem, e ao final desse artigo tem um questionário onde vocês respondem, e aí vocês vão acabar tendo a percepção qual que é digamos assim, a tendência ou o estilo de aprendizagem mais predominante para vocês. Então, é muito legal. Então, é uma prática assim, de autoconhecimento que serve para a vida do professor, porque cada aluno que a gente entrar em contato vai ter um estilo de aprendizagem, né? Então, a proposta é fazer o quê nesse texto? Vocês vão ler, responder esse questionário, para vocês perceberem qual que é o estilo de aprendizagem de vocês. Depois vocês vão elaborar um texto falando o que vocês acharam interessante desse texto, o que vocês acharam dessa autopercepção de vocês em relação à aprendizagem, e aí vai ser um texto também que vai trazer esses aspectos reflexivos. Então, no módulo, então, resumindo, no módulo 3, a gente vai selecionar conhecimentos e expressar através de mapas mentais, e no módulo 4, nós vamos trabalhar com textos reflexivos que possam trazer essa dimensão didática aí na formação de vocês. Então, basicamente, essas são as nossas atividades dentro desses módulos, tá bom? E aí vocês já vão ter acesso, eu já vou deixar os módulos abertos, né? A partir de amanhã, e aí qualquer dúvida que vocês forem tendo, vocês podem me perguntar, tá bom? Então, a partir de amanhã, vocês acessem e vejam se já está aparecendo todas as atividades de vocês. E aí, pessoal, eu acho que é o mais importante, né, Gustavo, a gente pensar nessa organização do tempo, né, Gustavo? Porque, principalmente mais para o final do semestre, vai caminhando para o final do semestre, as coisas vão ficando cada vez um pouco mais apertadas. Então, vocês têm que ter uma regularidade de entrar lá no Moodle, uma regularidade de encontrar um tempo, né, para fazer as leituras, para fazer as atividades. Então, é importante que vocês se organizem, né, para fazer as atividades aí da didática. Era isso que eu tinha para falar em relação aos módulos.
É isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me perguntar, tá bom? Tranquilo, professor. Tudo ok. Gustavo, está por aí? Tô sim, tô Está deixando aí. Isabel. A questão do prazo eu concordo com você, acho que faz parte também se organizar, né? A gente acaba sendo um pouquinho mais tolerante, a gente sabe que esse retorno presencial ele foi um pouquinho complexo, né? É. A gente ficou muito tempo no virtual e aí tem algumas questões mesmo de logística, né? Que assim, na minha perspectiva, que está pegando para mim, por exemplo, o tempo que você gasta para se arrumar e se deslocar até a Univerde, né? Que isso é um tempo que a gente não usava, né? Então você tem que ter pelo menos uma hora a mais na sua programação, né? Sabe E pode falar, Fer. Sabe o que eu percebi com a volta? Eu queria perguntar para os meninos, né? Eu voltei, assim, né? Com aquela empolgação toda, né? Tipo assim, nossa, porque eu queria o presencial, é algo assim tão mágico, assim, né? Nossa, interagir com o outro é outra coisa. Só que aí eu tenho percebido assim, parece que os alunos estão naquela transição do virtual para o presencial. E aí eu acho que tem havido alguns descompassos. Eu acho que muitos alunos estão ainda numa adaptação para o presencial, né? E aí eu tenho observado isso, né? E os alunos, assim, eu tenho percebido assim que eu acho que foi marcante, né? Esse negócio da pandemia, esses 2 anos de aulas virtuais, e aí quando vai para o presencial, né? Aí aquele processo de readaptação. Eu não sei se você está sentindo isso, Gustavo, nas suas disciplinas, mas nas minhas eu tenho sentido, assim, eu Eu, tenho conversado com os meninos. eu tô sentindo bastante que, por exemplo, um negócio que eu observei. Essa semana eu fiquei um pouquinho irritado na aula prática, né? Porque às vezes o aluno ele esquece que ele não está mais na casa dele, né? Que o ambiente agora é coletivo. Então, se ele vai conversar com um colega, ele não está conversando na casa dele, ele está conversando dentro da sala de aula. E isso interfere, né? Eu até chamei a atenção da turma porque estava acontecendo bastante isso, de alguns grupos de alunos baixar a máscara, começar a conversar, e assim, você está explicando, e o aluno não para de falar, você para de falar para o aluno perceber, então assim, mas isso aí tem a ver com a questão que quando você está na sua casa, o que você faz? Você fecha o microfone, você meio que não está mais na sala, né? Então o que você faz paralelamente não interfere no andamento. Então eu senti umas questões desse tipo, e até vai ser legal ver com os alunos aqui que eles estão pensando. Uma questão que eu também estou sentindo muito é cansaço físico, porque eu estava Cansaço. com muito cansaço psicológico na época do que a gente ficava no virtual, porque a gente ficava muito tempo na frente do computador. Mas a gente desacostumou, a questão de aula exerce um esforço físico também, né? Sim. Porque você fica em pé, você anda, você tem que lidar com o calor da universidade, ficar o dia inteiro. Tá acontecendo muito comigo de eu não tomar banho, de eu ficar, por exemplo, eu vou à tarde, fico até a noite para dar aula, e isso dá uma. É diferente, era uma rotina que eu tinha antes, mas que eu fiquei desacostumado, né? E aí talvez ver com os alunos o que eles estão sentindo, se eles estão. Porque É. para eles está sendo assim, né? E até você falando isso, Gustavo, eu fiquei refletindo também, né? Porque às vezes, né, nas aulas a gente mescla, às vezes, metodologia ativa ou mescla também, usa muito da aula expositiva dialogada, né? E aí, nesse momento agora, quando vou para a aula expositiva dialogada, por exemplo, nos 2 primeiros horários, mas uns 2 últimos, eu tenho percebido, assim, que os alunos não estão, sabe, assim, acho que já dá uma saturada, entendeu? Então, aí eu estava até refletindo sobre essa questão de mesclar metodologias com os alunos. E aí eu estou pensando, né, estava até refletindo nas próximas aulas, né, eu trazer outras metodologias de ensino para mesclar, porque se eu ficar só na expositiva dialogada, né, lógico, dentro da expositiva dialogada eu discuto o vídeo com os meninos, né, levo exercício e tal, mas eu tô sentindo a necessidade de variar mais nesse momento, sabe, variar mais, porque os meninos, assim, a gente olha, o diferencial do presencial é que a gente olha para o rosto dos alunos, a gente tem aquelas Sim. informações que não necessariamente precisam ser ditas, né?
A gente bate e a gente sente, assim, Exato. a sala de aula, as expressões dos alunos, né? Até a Então, eu tenho energia, refletido né? muito a A energia, né? energia, Então, né? eu tenho refletido muito sobre isso, assim, muito sobre esse momento agora de volta. Eu concordo com você. A turma de princípios evolutivos, eles têm 4 aulas comigo, né? Porque a turma de evolução são só 2, né? Então, beleza, dá um intervalo. E é uma turma que teve uma parte boa presencial, quem está agora no 7º período. Então, eles tiveram, apesar de ter tido 2 anos sem, eles tiveram pelo menos 2 anos presencial, quem está no 7º agora. Então, você tem, assim, são alunos que tiveram experiência. Agora, o pessoal de princípios evolutivos não teve experiência no presencial. Eles É tiveram tudo no verdade, nós temos virtual. muitos alunos que estão na metade do curso que não E não teve tiveram. presencial, então é um pouco diferente. O que eu tenho percebido que isso é uma coisa que assim o aluno me lembra direto. Eu esqueço de dar intervalo. Eu começo a dar aula e eu não paro. Aí direto o aluno tem que me lembrar que tem um Eu intervalo. tenho acontecido isso Por, comigo também. porque no virtual a gente não dava intervalo, né? Muitas vezes. A gente acabava indo porque você está na tua casa, o desgaste é um pouco menor, né? Porque você fica sentado, você não precisa falar mais tão alto quanto você fala no presencial. E aí toda aula algum aluno me lembra, o senhor não vai dar intervalo? Porque eu literalmente esqueço de dar o intervalo. Então essa é uma questão. E eu acho que essa questão de talvez mesclar atividades, metodologias mais ativas nas 2 últimas aulas, isso é uma coisa que acho que vale a pena ser repensado mesmo, né? Que a questão que a gente estava falando, até a Marisabel já vai falar, que a gente estava falando da questão de repensar a prática, né? A gente não consegue manter o nosso processo de ensino igual quando a gente começou a dar aula, porque as tecnologias mudam, as reflexões sobre as questões educacionais também mudam ao longo da história, as gerações mudam, a forma de se lidar com o conhecimento também muda. Então, assim, eu acho impossível a gente manter as nossas aulas iguais elas eram, por exemplo, quando a gente começou a efetivamente lecionar. É. A gente fala de questão de utilizar os modelos, né, que a gente teve dos professores. É legal a gente utilizar isso, mas a gente tem que pensar que a gente precisa adequar certas experiências positivas para a realidade na qual a gente está vivendo, porque as realidades vão mudando ao longo do tempo, né? Uma outra coisa também que eu venho sentindo depois que eu fiz 40 anos é que o pique da gente cai bastante também, né? Nossa, E a idade dos alunos é a mesma, né? Então, se a gente dá aula para aluno com uma faixa etária entre 17, 21, 22, tem alunos mais velhos, claro, mas assim, tem um predomínio de alunos na faixa dos 20, né? Entre 20 e 30 anos. A gente não tá mais. Então, a gente vai perdendo a energia e a energia dos alunos é sempre a mesma, né? Sempre alta, porque eles são jovens, né? Então, umas coisas para a gente refletir. é. E acho que seria legal ouvir a Marisabel, né? O que ela tem para dizer. E assim, pessoal, é legal ouvir vocês, né? Que vocês que estão do outro lado, né? Dessa situação. Como que vocês estão se sentindo, pessoal, com essa presencial, né? Eu acho legal, eu acho que é importante, né, se vocês puderem dar uns relatos para a gente, sabe? Até para a gente, né, a gente refletir também nessas trocas, né? Concordo plenamente. Gente, quando voltou assim, eu assisti a primeira aula, foi surreal, porque ver o professor falando presencialmente, você entende tudo que ele está falando. No EAD a gente se dispersa muito, não sei o que acontece. E a hora que eu sentei, eu ouvi o professor falando pessoalmente, Jesus, foi muito bom. Mas isso das 2 aulas fluírem maravilhosamente é real. E depois do intervalo, meu Deus, é muito, muito, muito difícil prestar atenção. Realmente, no começo era muito pior, agora está melhorando. Mas isso acho que acontece porque no EAD, as 2 primeiras aulas eram síncronas. E os 2 últimos horários eram assíncronos. Então, a gente fazia aquilo a hora que a gente queria. Quase nunca era logo depois ali, porque a gente já estava cansado das 2 primeiras aulas. Verdade. Então, acho que esse foi o ponto, um errinho aí do EAD. Mas, assim, o lado bom de tudo é que é maravilhoso escutar vocês presencialmente. Gente, presencial é a melhor coisa. Nossa, ainda mais assim, se você percebe que tem os alunos que
você vai ver que vai para sua área do conhecimento, quer desenvolver TCC, quer fazer projeto, ou vai ter ideia, ou que tem curiosidade, nossa, é outra coisa mesmo. É muito bom. Sim, eu não sei se é porque as disciplinas desse semestre são, acho que, as minhas preferidas até agora. Não sei, mas é muito bom ver vocês presencialmente. Pra gente também, é recíproco. Nossa, Com gente, certeza. outra E é coisa. óbvio que esse semestre tá bom. Você tem princípios evolutivos, a melhor disciplina do curso. Exatamente! Tô brincando, tô brincando. Ana Júlia, quer falar, Ana Júlia? O ensino remoto pro presencial é sem comparações, não tem nem o que falar. Mas esses dias eu estava refletindo uma preocupação que eu tive, desculpa, realmente em sala de aula, com alguns colegas, e era uma matéria já de quarto, quinto período ali. E os professores fazem algumas relações a matérias anteriores, né? Obviamente. E o professor fez uma e era algo assim, um pouco mais básico, algo que não deveria gerar tanta dúvida. E o pessoal ficou completamente perdido, completamente apavorado. Porque apesar de terem feito no EAD, ninguém sabia. Eu fiquei tipo, nossa, foi meio até desesperador, que eu pensei, e agora? Porque querendo ou não, eu pelo menos, meu intuito com essa faculdade é dar aula, né? Chegar em sala de aula e pensar, e se durante o ensino remoto eu acabei perdendo, não acabei aproveitando o conhecimento, acabou sendo um tempo perdido, assim, de certa forma. Eu acho que essa reflexão é importante, viu, Ana? E eu acho que também é uma questão que nós professores vamos ter que ter bastante paciência para lidar com isso, porque eu acho que a gente vai ter que retomar talvez alguns conceitos, né? Quando a gente, por exemplo, for necessário a gente evocar algum dos conceitos que a gente espera que o aluno tenha visto em alguma disciplina anterior, a gente precisa trazer eles para o contexto da nossa disciplina, né? É que a disciplina que eu dou aula para o pessoal do terceiro período, princípios evolutivos, ela é uma disciplina de conteúdo básico, né? Então o que acaba acontecendo é que eu não uso muito conceito de semestres anteriores. Agora a disciplina de evolução que eu dou aula para o pessoal do sétimo período, aí sim, a gente usa muito conceito anterior. Mas o que eu tenho feito? Na disciplina, que eu acho que talvez um trabalho para os professores, né, Fer? Naquele conteúdo, por exemplo, eu falei da questão dos mecanismos genéticos da evolução. Para falar de mecanismo genético de evolução, a gente precisa utilizar o conceito de gene, o conceito de alelo, o conceito de mutação, o conceito de recombinação, o conceito de cromossomo. Só que o que eu faço? Eu tento, na medida do possível, trazer esses conceitos, mas o aspecto do conceito que tem a ver com a evolução. Porque não é todo o conceito que a gente utiliza dentro da... É porque dá a impressão que assim, tem uma mutação na perspectiva da genética, uma mutação na perspectiva da evolução, uma mutação na perspectiva da imuno, né? Mas assim, tem alguns elementos do conceito que a gente se apropria para poder discutir determinados temas, né, das aulas. Então, isso eu acho que a gente, enquanto professor, precisa talvez trazer isso para a nossa prática. E eu acho que é interessante, quando tiver a avaliação da disciplina no final do semestre, acho que é interessante vocês pontuarem com o professor. Sabe? Porque às vezes a gente não faz isso por maldade, é meio que automatismo. Por outro lado, na perspectiva do aluno, eu acho que verificando que tem algum conceito que ficou, que falta um pouco de fundamentação, ir atrás desse conceito. Né? Porque não é difícil. O site da FTM tem a minha biblioteca, então é possível estudar em livros disponíveis, é possível fazer consulta utilizando os navegadores. Então acho que a gente precisa ter esse movimento, tem que ser duplo, né? Porque que eu acho que pode acontecer, Ana? Não é que o conceito ele talvez não tenha sido discutido em aula, né, nas disciplinas anteriores. É porque a própria virtualidade leva a gente a não ficar 100% dentro, né? Porque, por exemplo, como eu disse para vocês aí, da questão lá da disciplina de princípios evolutivos, que eu tive que chamar a atenção de alguns alunos. Porque no virtual a gente desliga o microfone e faz outras interações, inclusive utilizar outras coisas, né? Tá? Ao mesmo tempo que eu estou vendo a aula, eu estou fazendo outras coisas. Acredito que foi como a Maria disse mesmo. No presencial a gente entende, no online sim, parece que é uma quantidade absurda de conteúdo e não vai entrando tudo de uma vez. É que o presencial você está 100% dentro,
Entende? Porque por mais que você disperse, você tá lá. É verdade. Você tá lá, entende? Você tá Faz na sentido, sala. faz sentido. Não é? Aí eu falo que às vezes a gente em reunião, né, Feira, a gente acaba fazendo isso, a gente acaba dando uma dispersada. Porque quando você está na É, posição de ouvinte, é muito difícil você ficar 100% ligado quando é online, né? É claro que o professor você fica ligado, porque você não tem escolha. O professor não tem escolha de desligar. Como que você está dando aula, você desliga? Né? Você não consegue desenvolver os raciocínios, né? Então eu acho que o presencial tem essa questão de tempo que você está dentro da sala de aula, mesmo que você mexa no celular, mesmo que você interage com o colega, mesmo que você coma, mesmo que você dá aqueles perdidos, né? Que a gente dá uns perdidos de vez em quando, né? Parece que a gente sai do corpo, mas você está lá. Então é mais fácil voltar, eu acho. Mas acho que esse é um processo. Então, assim, acho que é interessante os alunos, eles, nas avaliações da disciplina, aquela parte lá que você pode descrever, é interessante colocar isso. Porque, assim, a gente não sabe quem é o aluno que está avaliando, mas a informação lá, ela pelo menos ajuda. Digamos que a parte de vocês, para reflexão, né, do professor, vocês fizeram. Só que eu acho que isso é uma pista de via dupla, né? Você tem, acho que a responsabilidade do professor e a responsabilidade do aluno nessa questão aí. E torcer para não ter mais essas situações de pandemia, né? Pelo menos nas próximas décadas. eu estou falando que a Nájila falou, né? Por exemplo, em imunologia, eu dou a disciplina de imunologia. Gente, imunologia precisa de biologia celular e bioquímica. Basicamente, precisa ter essas noções, esses conhecimentos, assim, porque senão não vai. Então, quer dizer, mas eu sempre falo, assim, por exemplo, nas disciplinas, quando eu vou tratar sobre as células ou as moléculas do sistema imune, eu falo, ó, gente, isso aqui precisa de ter conhecimento da biologia celular, né? Conhecimento básico da bioquímica, né? Então tem que dar uma olhada sobre as organelas, né? E aí, isso que o professor Gustavo falou, de que como se fosse assim, uma recuperação da aprendizagem, digamos assim, de que você ir buscar os conceitos nos livros, né, você estudar e ir atrás desses conceitos, eu acho que é algo importante, sabe, que faz parte da ação do aluno, né? Então, eu acho que é uma coisa bacana, assim, da gente ver e rever se a gente sente que tem alguma dificuldade ali frente àquele assunto, aquele conteúdo que tem relação com a disciplina atual que vocês estão fazendo. Então, isso daí é algo para se pensar, né? Para se pensar e correr atrás. Né? Na minha perspectiva, eu vejo isso, né, Gustavo? De ir atrás e procurar sanar essas dúvidas, né? Recorrer ao professor, né? Eu acho que é importante. Eu também acho. Importante. Assim, é importante o aluno ele perguntar, né? Aí eu tô lembrando quando eu estava na época da graduação, eu lembro que eu fui ter a disciplina de vertebrados e o professor estava falando de sinapomorfia. E Nossa. era a parte de peixes, né? E aí ele falando das sinapomorfias. Só que eu não sei porque cargas d'água, o dia que o professor falou de sinapomorfia, autopomorfia, essas coisas, eu não prestei atenção na aula e eu não. Pra mim, assim, eu acho que eu não cheguei nem a ouvir a palavra. E aí o professor falando sinapomorfia, 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 e eu tava com vergonha de perguntar o que era sinapomorfia. Mas eu não tava conseguindo acompanhar a aula, porque é um conceito muito elementar para entender a evolução de qualquer grupo, né, de organismo. Aí eu lembro que eu levantei a mão e era um professor muito bacana, muito bacana. Ele foi até paraninfo da minha turma, que a relação da minha turma com esse professor foi muito boa. Aí eu perguntei, professor, eu vou fazer uma pergunta que ela é muito básica, mas eu não estou conseguindo acompanhar a explicação do senhor. O que é sinapomorfia? Aí ele deu uma risada, aí ele falou assim, como que você esperou tanto para perguntar isso? Porque realmente não tinha como eu acompanhar. Porque como eu não conseguia entender o que era sinapomorfia, tudo o resto que ele me explicava, eu não conseguia sair daquilo. Porque eu fiquei barrado. Então eu acho que quando acontecer isso, é muito importante que os alunos perguntem também para o professor. Acho que dificilmente algum professor vai se recusar a explicar um conceito, né? É, Que assim, que é pra gente, o que acaba acontecendo com a gente, que às vezes a gente esquece mesmo, que às vezes o aluno ele precisa ter um recordar e viver, sabe? A gente automatiza algumas questões. Então o aluno ele precisa também regular
essa questão do nosso fazer, né? Então, acho que tentar também perguntar para o professor quando for assim. E é isso. Mas essa questão de conceito, às vezes, talvez o virtual ele possa ter intensificado, mas isso é uma coisa que ela é recorrente, tá, Ana? Se é um conceito, por exemplo, que vocês viram lá no começo do curso, e às vezes você precisa dele lá mais para o É. final, os alunos às vezes não lembram. A gente dá uma esquecida, mas se a gente pega o livro para estudar, a gente rememora e vai mais Isso. rápido, não fica muito tempo também, né? Se É você igual andar de estuda. bicicleta, né? É, Você acha que você esqueceu, aí você fala, ah, era isso mesmo. é verdade. Isso acontece mesmo. E aí vocês, Karina, Jurandir, Laura, Davi que chegou agora, vocês querem comentar isso? Isso a gente está comentando com vocês, meninos, porque assim, o professor, ele, de maneira geral, assim, é possível que ele fique atento a tudo que está acontecendo, né? Na sala de aula, com os alunos, e reflete, e revê sua prática, e aí às vezes faz algo e precisa refazer. Então é muito dinâmico a vida do professor, né? Esse ser professor, ele tem assim, um dinamismo, né? E tem, ao mesmo tempo, eu acho que esse papel da reflexão sobre a sua ação faz parte da nossa caminhada. Eu acho que em todos os níveis, né? E aí a gente já vai, com o tempo, né, com a prática também, e com a formação continuada, né, com os estudos, a gente vai procurando fazer com que as coisas elas não fiquem tão estáticas, né? Que nem o professor Gustavo falou, nós estamos numa era aí onde as tecnologias estão presentes, e aí a gente tem que estar inserido dentro desse contexto, consequentemente os alunos também. Então, é interessante a gente dar esses olhares. Gente, se pegar eu e o professor Gustavo, nós estudamos aí, né, Gustavo, no início, da década de 90, anos 2000. É assim, teve muita coisa que mudou, né? Muita coisa que mudou. E a geração de vocês têm acessos que a gente não tinha. Não Para tinha. acesso à internet praticamente tinha já, né, no final dos anos 90, mas era super restritivo, né? Lembra que tinha o Alta Vista com certo de busca, não existia Google, era o Alta Vista e o Yahoo, lembra que a gente utilizava? Aí tinha um que era meio desconhecido, que era o All the Web, que você também podia fazer busca, mas basicamente a gente usava o Alta Vista e o Yahoo como um serviço de busca. Aí depois surgiu o Google, que ele meio que contendo tudo que tinha de informação. Muita informação a gente precisava, às vezes a gente precisava de um artigo, de uma revista, você tinha que ir até a biblioteca Na Bireme, solicitar, pedir, demorava eles uma semana, duas, para às vezes chegar o até mais, né? Porque se arquivo. não tivesse dentro do sistema Comute, né, da universidade, aí teria que pedir para outra universidade fora daquele, né? É, eu não sei como que era na UFO, né, Fer? Porque a UFO, acho que o Comut devia ser junto com outras federais, né? Mas isso tudo Era era com a estadual. Unicamp, a nossa era. Então era. Porque, por exemplo, no meu caso, a Unesp, o Comut era Unesp, USP e Unicamp. Então, se tivesse as revistas disponíveis na Unesp, na USP ou na Unicamp, vinha. Se não tivesse que pedir para uma federal do Rio Grande do Sul, alguma outra federal, aí demorava às vezes até mês. Eu lembro que eu precisei de um artigo de uma revista indiana, e aí essa revista estava disponível na Federal do Rio Grande do Sul. Demorou um mês para vir o artigo. Pois Porque eles é. xerocavam, né? Você pagava uma taxa, aí eles xerocavam e mandavam o Nossa, eu xerox lembro. pelo correio. Acho que engraçado. Ah, gente, eu guardei algumas relíquias dessas Agora, uma coisa que temporadas. eu sinto, assim, que a gente precisa mesmo, é ler os livros, seja ele virtual ou da biblioteca, o físico. A gente, como aluno, lógico, eu acho que assistir a aula do professor é muito importante, mas a leitura, gente, ler é essencial, assim.
E às vezes eu sinto, assim, quando eu vejo as provas e vou avaliar os alunos, faltou essa. Falta em algumas momentos a leitura, sabe? Nossa, eu não sei. Às vezes o pessoal consulta site. Porque hoje em dia na internet a gente tem um rio de coisas, né? E coisas assim, às vezes muito superficiais ou que traz muitos erros. E aí quando o professor Gustavo fala assim que a gente buscava um artigo na outra universidade que demorava um mês para chegar, é justamente ir ao encontro dessa leitura de qualidade, né? Então eu acho que é essencial, assim, durante uma graduação, a gente entrar em contato com leituras de qualidade. Jurandir? Pois é, professor. Assim, eu particularmente, eu já comecei o curso no EAD, né? Então, assim, para mim tava muito prática, tava muito na minha rotina diária de trabalho, estudo, tava muito prático, sabe? E, assim, realmente a gente estava ansioso, eu pelo menos estava ansioso para presencial. Mas, assim, essa transição está sendo um pouco não muito fácil, né? Porque como estava muito tranquilo, e hoje, como o professor falou, a questão da logística, né? Você tem que deslocar de onde você mora para ir lá na Univerde, e aí você tem que chegar mais cedo, você tem que tomar banho, você tem que comer alguma coisa. Exato. Então, realmente, nesse ponto eu tenho sentido, de modo que o online estava bem legal. Mas é o processo e desafio é isso aí, né? E vamos em frente. É, adaptando, né? Readaptando. Acho que talvez, uma questão que a gente precisa talvez pensar para o futuro, é pensar a oferta das disciplinas em modo mais híbrido, né? Porque Tá assim, pensando nisso. o que eu fiz na disciplina de princípios evolutivos, por exemplo, é que eu tirei todas as avaliações do presencial. Então não A tem minha avaliação imuno tá presencial. híbrido, LG. A imuno que eu tô administrando é híbrida. Eu coloquei a avaliação é tudo no remoto, né? Só que assim, a questão as 60 horas aula da disciplina são presenciais, né? Então todas as aulas vão ocorrer, só que nenhuma avaliação, tirando as aulas de laboratório, elas vão ser remotas, Ah, sim. né? Aí é uma coisa que eu gostei do período remoto, é esse tempo que o aluno tem para fazer a avaliação de uma forma mais reflexiva, que ele pode fazer a leitura do material com mais calma. Se ele quiser consultar o material, para mim tranquilo. Eu já dava prova com consulta mesmo, então para mim não mudou muito essa dinâmica, só que aí o aluno ele pode fazer no tempo dele, né? E aproveitar a presencialidade para a gente interagir. Que foi uma coisa que eu deixei bem claro para os alunos, que eu acho que se a gente reclamava da questão da falta de interatividade porque estava no virtual, então a gente tem que otimizar, né? Mas isso é a minha percepção e a minha concepção. E eu acho que está funcionando muito bem, sabe? Eu tô gostando. Alguns alunos acho que estão com dificuldade ainda de. Curioso que, né, a gente sempre teve problema, né, de aluno que não postava no prazo e tudo mais. Mas eu não sei, eu acho que deu uma intensificada com esse negócio do presencial. Eu não sei se eles ficam esperando que a avaliação seja presencial, mas eu acho que isso a gente vai modelando, né, lapidando. Mas eu acho que talvez pensar uma questão mais otimizar também a questão do presencial. Então, se está presencial lá, vamos tornar o presencial algo que vale a pena estar, É, né? Porque a gente tem que às vezes deixar de tomar banho, deixar de comer para estar lá no horário da aula. Então, vamos fazer isso valer a pena, né? Então, eu acho que essa é uma reflexão talvez que a gente tem que fazer nos próximos anos aí, e aí porque precisa mudar a estrutura de curso, né? Mudar o é isso. PPC, mas eu acho que é uma coisa que talvez seja um caminho aí que a gente possa pensar, né, no curso. Não sei se alguém levantou a mão, parece que eu ouvi o barulhinho do plup, plup.
Alguém gostaria de comentar mais alguma coisa, pessoal? Que aí o Fernando é assim, a gente começa a Ai, a gente vai refletir, num assunto e vai emendando. e a gente fica aí, Vai, né, gente. divagando. Eu sei tantas coisas com as falas de vocês, assim, nossa. E é Nossa, eu tô até legal. pensando aí, Mo, na fala da Ana Júlia, sabe quando dá aquela coisa assim por Sim. dentro, Ana Júlia? Já na próxima aula eu já vou dar uma olhada nessa questão que você falou dos conceitos e tal. Nossa, meu Eu Deus fiquei do reparando isso céu. depois que a Flávia deu uma comentada sobre que ela falou, gente, eu tô olhando a carinha de vocês e vocês têm certeza que vocês estão entendendo? A menina olhou pra ele e falou, professora, eu não tô entendendo nada. É. Porque assim, eu, pelo menos, eu falei, eu voltei, né? Nossa senhora, naquela energia toda, só que aí a gente tem que dar uma Tem que pesada. dosar, né, um pouco também, porque É, eu também voltei com tudo, né? Mas aí a gente vai percebendo que a gente também não dá conta de manter isso muito alto, né? Essa energia muito alta. amigos, gente, isso aí é verdade. Bater os 40, nossa, já dá uma mudança boa. Mas é legal, a disciplina de didática é uma coisa que eu tenho gostado de ministrar, além de ministrar com você, Fer, que é sempre legal a gente trabalhar junto, é que sempre, todo semestre acontece alguma coisa que faz eu repensar as minhas outras disciplinas. É, também. Porque cada aluno tem uma experiência, cada aluno traz um olhar, e por isso que é importante a gente ouvir as manifestações de vocês, né? Eu adoro quando o aluno avalia as minhas disciplinas e ele coloca alguma observação. Eu Ah, eu também, que adoro. eu olho lá e falei, meu Deus, eu tenho que melhorar, sabe assim? Aquela Sim, busca da para melhoria. avaliar. Mas a maioria só preenche lá o que é de múltipla escolha e não coloca lá aquela parte de observação da disciplina, tá? Mas é importante vocês colocarem as observações, mesmo que seja para apresentar alguma crítica que talvez vocês achem que seja pesada, é legal para poder fazer a reflexão. Eu sempre faço reflexão sobre o que os alunos eles comentam, assim, que eu acho que isso ajuda também a gente a repensar a prática, que a gente olha muito a prática na perspectiva da gente, né? Então, quando você tem um É, outro para fazer o contraponto, isso é, ajuda a gente a rever, né? verdade. É o feedback, né? Feedback, yes. Aí você falou feedback, já falei em inglês, né? Yes. E aí, Laura, Karina, Meninas, vocês Davi? têm mais alguma colocação? Acho que não, né? Então, na minha opinião, o presencial, assim, não tem nem comparação. Tipo assim, um exemplo disso é a aula de laboratório, porque eu fiz EAD, né, Uhum. com a Vera, e assim, na primeira aula prática que eu tive em laboratório, tipo assim, eu já decorei tudo, já aprendi tudo, entendeu? Tudo que eu não aprendi no EAD, eu aprendi na primeira aula, entendeu? Pra mim Legal. é desse jeito. Ai, gente, esse negócio de aula prática, LG, E o que você o falou do físico, presencial, gente, é eu tão acho legal mesmo, que nem agora a que biologia, ela tá aí caminhando aí para 5 laboratórios, e as áreas, né, cada vez mais se consolidando. Então, assim, isso vai dando uma perspectiva de ou prática, pelo menos na minha área, né, gente? Porque na minha área eu estou consolidando muita coisa agora. Então, assim, nossa, vai ser legal demais a gente melhorar as aulas práticas. Pelo menos na minha perspectiva das minhas disciplinas, vai ter muita coisa bacana para a gente fazer. Então, nisso eu estou animado. E isso que você falou, Laura, das aulas práticas, de estar no laboratório, de visualizar estruturas, entrar em contato sei lá, com microscópio, ou numa prática ali que você vai trabalhar com reagentes, dá outra dimensão da biologia, né? Dá outra dimensão. demais. Dá muito mesmo. E para a gente também, viu, Laura? É outra vida se dar aula prática presencial. Porque você tem o processo ocorrendo ali, aí você já interage com o aluno. Por exemplo, aquela prática que eu fiz com vocês na aula da quinta-feira, das borboletas. Não tem como fazer isso virtual. Porque Pois demanda é. vocês olharem, ter distância e tal. E mesmo Porque eu dei uma prática para eles, foi que eu trabalhei com um experimento. Então tinha grupo tratado e grupo controle. Como que você faz isso virtual? É, Né? Não tem como.
E aí deu até um resultado inesperado que eu falei para eles que tem uma outra espécie do gênero eu estudo os apriônios indianos, né? E aí o ano passado, finalzinho de 2020, teve a introdução de uma outra espécie do mesmo gênero. E a hipótese é que ela tenha vindo da Europa, por transporte de fruta, né? Entre a Europa e o Brasil. E aí a gente testou inseticida. E aí qual que era a minha hipótese? Que essa espécie nova, como ela porque assim, a gente testou um inseticida que é utilizado no controle da dengue. E aí a espécie que já é residente, ela já teve seleção para esse inseticida, obviamente porque tem aplicação aqui direto, né? Aí essa espécie introduzida, eu esperava que ela fosse mais sensível ao inseticida. E não foi o que aconteceu. Aí a gente tem que pensar outras hipóteses, que é a questão do quando você faz alguma prática que tem essa questão do experimento, né? E isso no presencial seria impossível fazer. E aí, claro, cada grupo levantou suas hipóteses, a gente discutiu as hipóteses, né, no grupo, e isso é uma coisa que no virtual não dá. Não dá. Inclusive, eu até estava falando com a Dani e com o Luciano, que eu estou pensando a disciplina de princípios evolutivos, eu estou pensando em transformar metade das aulas em prática. Sabe? Porque Nossa, dá para fazer. sabe que eu estava pensando a mesma coisa? De ter essa perspectiva mais prática também. Principalmente que agora que a micro, a gente agora tem uma estrutura muito melhor. Gente, vai ter, nossa, muito melhor. Ai, gente, é empolgante. Eu amo, gente, a biologia é tudo de bom. Biologia e outra, né? Um aluno que escolhe fazer biologia, ele gosta de laboratório. É. Né? Porque senão ele não vai fazer biologia, ele vai fazer outro curso. Vai fazer um curso que o laboratório não é uma questão. O laboratório na biologia, ele é, assim, fundamental. Então eu vou repensar aí. É que essas mudanças demandam mudança de matriz, né? É esse que é o problema. Então a gente tem que tomar cuidado ao fazer a proposta, mas isso é uma coisa para amadurecer e de repente fazer uma outra mega mudança aí. Colocar mais os nossos PPCs são bem PCC são bem dinâmicos também, né? Sim. A cada época muda, assim, né? E você vê, depende também relação e interação com os alunos. Né? Tem a questão da mudança da estrutura, que isso amplia a possibilidade. Tem a questão da mudança do público, que também isso... Quer dizer, a gente está com um grupo de alunos hoje que eles demandam mais essa questão da interação, né? Porque a informação, ela existe. Claro que precisa ter uma curadoria da informação, né? Que esse talvez seja um outro objetivo que a gente precisa trazer para as aulas, né? Como fazer a curadoria da informação que a gente tem acesso na internet, nas nossas diferentes áreas. Só que os alunos demandam mais esse protagonismo. Então a gente precisa repensar isso um pouco mais. E as aulas práticas, eu acho que elas permitem mais esse protagonismo, né? A gente consegue dar aula prática numa perspectiva de metodologia ativa. Então eu acho que é uma questão mesmo para a gente refletir, né? Mas você vê, cada aluno que passa na nossa história, ele contribui com o nosso fazer, né, docente. Então é por isso que é importante essa troca, esse diálogo, né, para a gente conseguir dar esses passos aí. É verdade. Importantíssimo mesmo, nossa. E aí, gente, mais alguma coisa pra gente discutir? Laura, eu te cortei, porque você começou a falar de uma coisa, eu acho que eu te cortei, né? Não, é que eu ia falar dos livros, que, tipo, você falou dos livros, eu também acho muito importante, eu acho que ajuda demais. E no presencial, dá pra ler o livro fisicamente, né? Porque pelo computador, eu não dou conta. Eu acho muito difícil pelo computador concentrar, sabe? Eu prefiro muito mais pegar o livro, assim, fisicamente, sabe? E presencialmente, né? Pegar, ler, folhear, reler, anotar. Importante mesmo. E a gente tem que incentivar isso mesmo. Leitura. Embora seja, às vezes, meio óbvio, né? Mas, assim, a gente está numa era de internet, gente, que qualquer texto de biologia, assim, que tá ali, se você pegar, às vezes você tá caindo numa furada, viu? Tem muita coisa, muito... Nossa, eu vejo cada coisa na minha área, assim, gente... Não. Importante mesmo. A internet é terra de ninguém, né? Não, esses dias eu vi lá, a gente tá estudando os eumintos, né? Parasitos, aí os meninos foi fazer um trabalho.
Aí tinha um quadro lá colocando eumintos e uma giardia. Aí tava assim, ó, vermes. Nossa, eu surtei. Falei, não, gente, pelo amor de Deus, não. Imagina você comparar um euminto com um protozoário, assim, um ser microscópico com um ser que já é mais visível, assim, né? Tem uma variação muito grande e tem uma morfologia, uma composição completamente distinta, você vai chamar da mesma coisa, não é, né? Aí eu estava discutindo com os meninos isso, nossa, meu Deus do céu. Então, acho que é isso. Aí vai as fontes, né? Que fonte é essa que eu estou utilizando? Né? Que nem a OLG falou, curadoria. Os futuros professores, gente, eu acho que o grande desafio nosso é selecionar informações, boas informações de qualidade. Porque o que tem, assim, de absurdo na internet, tem muita coisa boa, tem coisas excelentes, assim, mas tem muito... É um garimpo, a gente tem que garimpar, né? Informação. Mas tem muita coisa errada também. Nossa Senhora, desesperador tem hora que eu vejo, assim. Não sei na sua área, LG, se é muito assim, mas na minha área, pelo amor de Na área de Deus. evolução tem muita linguagem determinista, né? A evolução é muito utilizada para validar discursos segregatórios, né? Porque utiliza aquela ideia da luta pela sobrevivência, e aí você pode, de forma falaciosa, admitir que determinado caractere, por exemplo, ser branco é melhor do que ser preto, e aí você pode utilizar isso, né? Então é muito comum ter uns argumentos desse tipo, sabe? Que utiliza evolução. E aí você vai ver os verdadeiros evolucionistas, nenhum utiliza esse tipo de abordagem, né? Outra coisa também que eu tenho visto muito é uma forçação de barra de se colocar a perspectiva criacionista dentro do arcabouço da evolução, e isso não dá certo de jeito nenhum. Eu até tentei discutir fortemente com os alunos esse semestre, né, que o grande problema do criacionismo dentro das aulas de ciências é que o criacionismo ele parte de um pressuposto fixista, né? O arcabouço ideológico ele é anti-evolucionista, então não tem como você comungar as duas perspectivas. Você pode explicar o mundo, que eu tento frisar sempre, você pode explicar o mundo utilizando diferentes critérios de explicação. A gente tem que tomar cuidado de tentar forçar os critérios. Né? E aí, nesse contexto, surgiu o design inteligente, por exemplo. Agora está bem. O design inteligente ele não Design tem. inteligente. Mas assim, ele perdeu muita força. Eu vi que tem Muita uns força. filmes com essa temática, assisti um Isso é filme. problemático. Teve um aluno, lá no começo que eu entrei, né, no FTM, que ele veio trazer isso para discussão do design inteligente. Ele aí falava, é um químico importante. Realmente, um dos defensores do design inteligente era um químico que tinha um monte de produção na área, e aí ele trazia a questão do design inteligente, porque o que acaba acontecendo? Quando a gente fala de origem da vida, a interface com a química é forte, né? Muito. Porque você tem lá a questão da reorganização das macromoléculas, né? O mar primitivo, né? Isso. E Ali, você tem um estado abiótico, né? Que é o estado das moléculas, né, inorgânicas. Depois é que tem o surgimento das moléculas orgânicas e tudo mais. Então você tem geralmente quem faz estudo de origem da vida são químicos e bioquímicos, né? Não são biólogos. Porque justamente a questão é mais bioquímica, muita química com uma interferência da bioquímica e pouco da biologia geral, né? E aí acaba tendo assim, quer dizer, é alguém que utiliza, né, do seu status científico, né? Eu sou um químico que trabalha com questões de origem da vida e eu venho e trago a questão do design inteligente para essa questão. Então tem assim algumas coisas que são importantes, né? Eu até comentei com os alunos que a gente precisa repensar até o nosso papel de professor de biologia e de ciências nesse fundamental e médio. Porque, por exemplo, esse tanto de absurdo que saiu do Covid, muitos deles têm a ver com um desconhecimento da evolução biológica. Porque, por exemplo, variante pode surgir por mutação, principalmente quando a gente pensa em organismos que apresentam grandes tamanhos populacionais, né? Que como a mutação é um evento probabilístico, quanto maior é o número de indivíduos, maior a probabilidade de variantes surgirem. Então, assim, quanto mais o Covid proliferava, maior era a probabilidade de variantes surgirem. Outra questão também, parasitas, eles apresentam estruturas que
dependendo da mutação que ocorra, eles podem saltar, né, de um determinado organismo para outro, sem que o ser humano faça intervenção para construir uma arma biológica. Então, essa questão, o Covid é uma arma biológica que foi criada. Não, gente, não é uma arma biológica que foi criada. Já tinha indícios que algum Covid de morcego poderia se tornar um vírus humano. Há mais de 10 anos já tinha um alerta sobre isso, porque já tinha tido duas endemias, né, provocadas por Covid. SARS-CoV, e o MERS-CoV, né? Teve o SARS-CoV-1 e o MERS-CoV também, nos anos 2000. Então, sim, isso já era um cenário que estava posto e que era questão de tempo isso acontecer. Mas como que a gente consegue entender isso? Conhecendo a evolução, porque tem a ver com questão evolutiva isso. Então, acho que a forma que ciências e biologia é ensinada na escola ela precisa ser urgentemente revista. Ela tem que ter uma abordagem um pouquinho mais pragmática. Eu acho que a gente fica muito tempo falando de nome de coisas, né, de estruturas, de espécies e de não sei o quê, e de grupos taxonômicos e tudo mais, e o processo em si ele se perde. A ideia é mais importante, digamos assim. Isso. Né? É muito a perspectiva tipológica, né? Porque a biologia ela tem por causa da questão da origem, Tem muito. é muito tipológica, então precisaria repensar isso, né? Mas é processo também, né? Não é uma coisa que a gente, a partir do ano que vem, vamos tornar a biologia, o ensino de biologia e ciências mais pragmático e menos tipológico. Não se muda da noite para o dia, né? Porque teria que ter uma mudança significativa na formação de professores primeiro, e até que esses professores efetivamente cheguem ao mercado de trabalho e substituam professores anteriores, porque é difícil um professor que está na ativa hoje ele repensar algumas coisas, principalmente professor mais no fim de carreira, né? Então você demanda assim de toda digamos, é uma troca, né? Você precisa ter professores com outra formação chegando na escola, talvez influenciando professores que já estão lá, e aí isso é uma coisa de 30, 40 anos, não é uma coisa que a gente espera que mude de um ano para o outro, mas para se pensar. Bom, pessoal, vocês gostariam de falar mais alguma coisa? Que a gente começa, a gente vaga, né? Adoro. Querem comentar mais alguma coisa, pessoal? Senão a gente encerra por hoje. Pessoal, acho que tá tranquilo, tá ok. Tá Pelo menos da minha parte. Deu para vocês acompanharem a discussão, porque o Fernando começou aqui a dialogar, mas a gente fez uma coisa meio platônica, né? Mas deu sim, a gente vai seguindo o raciocínio aí. Muito bom. Docinho, Karina. Ok, então acho que a gente pode encerrar por hoje, né? Sim. Deixa eu parar a gravação. Aí lembrando que o nosso próximo encontro vai ser presencial, né, Vitor? Isso, exatamente. Aí a gente vai definir a data, aí eu informo o pessoal no WhatsApp e pelo Moodle.